Olá, mais um episódio do Identidade no Ar, aliás, o último deste ano, e eu quero aproveitar e agradecer a você que nos acompanhou durante todo o ano aqui com essas histórias inspiradoras. E para encerrar o ano de 2025, nós vamos conhecer a história da Larissa e da Beatriz, elas que são amigas desde a infância e ao receberem um diagnóstico desafiador, encontraram uma na outra a força para seguirem em frente. Elas transformaram restrições em novas possibilidades e criaram uma rede de apoio que hoje inspira muita gente. Daqui a pouco você vai conhecer essa amizade tão bonita que mostra como a vida fica mais leve quando temos alguém para dividir altos e baixos. Fique com a gente que o intervalo é bem rapidinho e o Identidade volta já. Quem tem um amigo de verdade sabe. A vida fica mais leve, os problemas parecem menores e até as dificuldades ganham um jeito diferente de serem enfrentadas. É nessa rede de apoio chamada amizade que a gente encontra força, coragem e, claro, muitas risadas no meio do caminho. Hoje você vai conhecer duas amigas que estão juntas desde a infância e que, quando receberam diagnósticos nada fáceis, descobriram que ter uma a outra era exatamente o que elas precisavam. Elas transformaram as dificuldades em propósito, restrições em novas descobertas e criaram um espaço que acolhe e inspira milhares de pessoas na internet. Então fique com a gente porque a história da Larissa e da Beatriz vai emocionar, ensinar e, acima de tudo, mostrar que a amizade é mesmo um dos melhores remédios da vida. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui, Bia e Larissa, ao Identidade. Obrigada. Eu quero começar fazendo uma dinâmica, por isso as plaquinhas aqui na minha mão, vou dar um kitzinho para cada uma, tem o nome de vocês aqui. Vou fazer algumas perguntas para a gente já ir se conhecendo melhor e saber se vocês de fato se conhecem aí, né? Eita. Já que são amigas desde a infância, desde 2011, é isso? Isso. Como que vocês se conheceram, assim? Eram vizinhas, estudaram juntas? Na verdade, a gente estudava na mesma escola. Eu estudava com o irmão dela, mas a gente ia na mesma igreja e a gente também frequentava o clube de desbravadores juntas. E aí a gente começou desde criança, assim, a gente se deu muito bem. Legal. E aí todo final de semana era uma na casa da outra. Ah, almoçando, jantando, dormindo. Dormindo, aí ia para os desbravadores, era tudo junto. Sim. Muito bom. Olha só. Eu vou fazer umas perguntas e vocês vão levantar a plaquinha de acordo aí com a resposta, tá? Beleza. Quem é a mais chorona? Nossa, difícil. Eu vou falar que sou eu. A Larissa falou que é ela e a Bia falou que é ela. É porque a gente não chora muito assim, mas depende. Tipo, no momento difícil, aí chora acho que por igual, assim, eu diria. Entendi. Eu acho que eu tô colocando eu porque eu tô de TPM hoje. E quando a gente tá de TPM, a gente Eu fica também muito tô. sensível. Pronto. Isso acontece, né? Quando a gente anda muito junto, até nosso ciclo menstrual se regula, gente. Exatamente. Então, cada um tá no momento choroso. Sim, eu morei em internato, eu sei bem como é. Próxima pergunta, então. Quem é a mais esquecida? Nossa, difícil. Ai, Tão novinhas, não esquecem nada ainda, gente. Ai, eu acho que eu já sei. Acho que... Colocado aí, ó. Tá Uma difícil. julgando a outra. É porque você esqueceu aquilo ontem e tava fresco na minha memória. É, acho que é que a gente é parecido, assim, né? É. Nem tão esquecidas assim, a gente então. não é muito esquecida, pra ser Muito bom. sincera. Eu acho que a gente é bem organizada. a gente se assim. organiza bem nas demandas. É. Quem demora mais para responder mensagem? Nossa, Ai, acho que eu. eu acho que você. com Olha, certeza. concordaram aí uma com a outra. Finalmente. Finalmente, uma igual. Você perde a paciência, Larissa, com a Bia, que demora para responder para Às você? vezes, às É. vezes. É que às vezes eu quero responder a mensagem certinho, aí eu fico esperando o momento ideal. Só que não chega esse momento, entendeu? Aí Mas demora. acho que eu não. Acho que eu fico, ai, tá bom, ela vai demorar pra responder. Já Mas até é sabe, Isso, né? é. Já Aí conhece. eu ligo. Quem se emociona mais fácil? Ai. A Larissa. Acho que é a Larissa. Sempre as coisas tocam seu coração assim? Você é daquela manteiga derretida, não? Eu não sei, eu acho que eu sou muito sensível. Até quando eu era mais nova, meus irmãos ficavam falando que eu era muito chorona. Mas
Eu não sei, eu gosto muito de ter meu tempo, assim, pra refletir. E às vezes eu me emociono só de pensar em algumas coisas. Eu acho que por isso. Entendi. Próxima pergunta aqui. Quem é mais criativa na cozinha? Larissa. Nutricionista, né? É verdade. Tem que ser até pela própria profissão, né? Exatamente. Mas a Larissa, nossa, às vezes eu falo, amiga, eu quero fazer uma receita. Como é que eu faço? Aí ela, junta isso, mistura isso, aí já vai dando a ideia, então ela super é a Larissa. Eu não consigo seguir receita. Eu vejo uma receita, não tenho isso. Não tenho leite, vou usar leite de aveia. Eu não tenho o mix de farinha sem glúten. Eu vou usar farinha de amêndoas. Aí eu faço uma alquimia. Mas aí tá fácil, né, gente? Porque ela tem o conhecimento do negócio. Só que o problema é que às vezes fica muito bom e eu não sei como é que eu fiz. Depois eu fico, como é que eu fiz? E meu irmão fica, eu não acredito, Larissa, agora você vai ter que tentar descobrir e anotar a receita. Então sempre acontece isso comigo. Gosta de comer a comida da Larissa, Bia? Muito, nossa, é maravilhosa. Eu gosto de cozinhar com ela e também comer as coisas que ela faz. Mas a Bia cozinha muito bem também. Pena que aqui não é o Vídeo de Saúde pra gente já testar essa habilidade nessas meninas. Fica pra próxima. Falando em comida, quem mais gosta de experimentar comida diferente? Acho que as duas, eu diria, mas acho que a Larissa mais... Eu acho que eu me jogo um pouco mais. Se joga um pouco mais. Sim, mas eu e ela, a gente adora provar comidas novas. Mas você come umas coisas super diferentes também. Tipo o quê? Na sua casa sempre tem. Na casa da Bia sempre tem uns pratos super diferentes que, inclusive, eu aprendi a gostar de muitas coisas na sua casa. Não sabia disso. É sério. Eu sou daquelas que peço sempre a mesma coisa quando eu vou comer num restaurante, que eu gosto daquela comida, eu falo, não, eu não quero arriscar, vou pedir isso. Meu esposo fala, experimenta um negócio novo, mas e se eu não gostar? Eu gosto desse. E fica essa guerra aí. Medo de errar, né? Medo de errar, muitas vezes. Larissa, agora eu vou perguntar diretamente para você, né? Você já tinha 2 doenças autoimunes quando descobriu o diagnóstico da doença celíaca. Isso. Como é que foi para você? Então, eu tenho vitiligo e tireoidite de Hashimoto. Eu tinha descoberto essas 2 doenças antes da doença celíaca. E aí, em 2019, eu descobri a doença celíaca. E aí, menos de um ano depois, eu descobri o diabetes tipo 1. Nossa, então não deve ser fácil, né? Embora aí, tem um jogo de cintura para lidar com tudo isso. Sim, eu acho que eu dava muita importância para esses outros 2 diagnósticos até chegar a doença celíaca e o diabetes tipo 1. Porque hoje eu acho que gira mais em torno desses últimos diagnósticos, que são muito mais complexos de lidar do que o vitiligo e a tireoidite de Hashimoto. Você tem que tomar insulina todo dia? Sim, inclusive eu uso uma bomba de insulina, que fica bem aqui. Muito bom. Sim. Bia, pouco tempo depois, foi você ali que recebeu o diagnóstico da doença celíaca, né? Como é que foi a sua primeira reação? Eu acho que o meu diagnóstico teve muita relação com o da Larissa, porque quando a Larissa descobriu, ela não tinha nenhum tipo de sintoma. E aí, quando ela falou assim, o que era a doença celíaca, os tipos de sintoma, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho isso. Porque eu tinha muitos sintomas da doença celíaca. Sim. E aí eu falei, acho que eu vou fazer os exames, só que eu demorei 1 ano para ir atrás disso. Quais eram esses sintomas? Só pra gente se situar aqui. Tá, os sintomas eram gases, desconfortos abdominais, eu tinha intestino muito preso ou muito solto, então eu sofria muito, assim, toda vez que eu comia, eu passava muito mal. E aí a Larissa não sentia nada, mas quando ela falou quais eram os sintomas comuns de doença celíaca, eu super me identifiquei. Mas eu falei, não é uma doença muito comum, imagina, acho que eu não vou ter, mas eu desconfio. Então eu passei 1 ano acompanhando o diagnóstico da Larissa, a adaptação dela com essa nova vida alimentar. E aí eu fui meio que já entendendo melhor como é que funcionava, já fui desmistificando muito. Então, quando eu descobri, não foi tanto um choque, porque eu fiquei 1 ano ali cozinhando aquela ideia na minha cabeça, sabe? Entendi. Acho que para mim foi muito mais complicado, porque eu não conhecia ninguém. Então, eu lembro de ir atrás, assim, de pesquisar influenciadora celíaca, começar a pesquisar sobre isso, porque eu recebi o diagnóstico muito cru, assim, você tem doença celíaca. E como é que foi atrás desse diagnóstico se você nem sintoma tinha? Como é que você descobriu isso? Então, a gente fala que a gente não tinha sintoma, mas de certa forma, quando você é celíaco e você come glúten, você acaba atacando o seu intestino. Então, para quem não sabe, é uma doença autoimune.
Então, quando você ingere glúten, você tem a doença celíaca, o seu corpo vê aquilo como algo ruim e acaba atacando as microvilosidades intestinais, que eu sempre falo que é como se fosse uma vassourinha, assim, uma escovinha, cheia de sardinhas. E se você é celíaco e come glúten, vai atrofiando e vai ficando liso. E você perde essa absorção. Então, eu descobri porque eu tinha muitas deficiências nutricionais, principalmente anemia. E por ser mulher, sempre os médicos acabavam falando, é por causa da menstruação, você não está comendo ferro o suficiente. Eu, gente, mas a minha alimentação é tão boa, eu não acho que seja isso. Então, eu fui na endocrinologista, não era nem o gastro, que geralmente é o gastro que dá o diagnóstico, e ela falou, olha, se a sua alimentação é boa, seu fluxo está regular, pode ser algum problema de absorção. Vamos investigar. Vamos investigar. E aí, eu fiz os exames de sangue, a gente mede os anticorpos. E aí, os meus anticorpos eram muito altos. Só que não basta só isso para ter o diagnóstico. Você precisa fazer endoscopia com biópsia duodenal, que aí vê justamente como é que tá esse intestino. Entendi, se ele tá com as curvinhas lá rugoso ou não. Exatamente. E aí meu intestino já estava praticamente liso, assim. Tem vários graus que a gente fala, não existe grau de doença celíaca, mas existem graus de como tá... De destruição do intestino. E o meu já estava, assim, praticamente quase no último. Uau, ainda bem que Exatamente. Descobriu a E eu, tempo de assim, mudar, né? Plena, se não fosse ela, talvez até hoje eu não saberia que eu sou celíaca. Então, isso também serve de alerta, que existe, a doença celíaca tem mais de 200 sintomas. Então, os mais comuns são gastrointestinais, mas às vezes uma enxaqueca, uma deficiência nutricional Dor nas já é o juntas suficiente. também. Aham, Tem dores muitos nas sintomas, então juntas. ela aparenta em cada pessoa de uma forma Sintomas diferente. neurológicos também. Névoa mental, tudo isso. É, interessante, tem que investigar aí, né, para conseguir descobrir realmente. É uma doença muito subdiagnosticada. Sim. Agora, depois do diagnóstico, teve que mudar a alimentação, né? Como é que foi esse processo todo aí, Bia? Então, na minha casa, quando eu descobri, meus pais decidiram aderir à dieta sem glúten na minha casa para facilitar a questão da contaminação cruzada. Então, a gente tirou um dia, pegou tudo do armário, tirou tudo que tinha glúten. E aí, aos poucos, a gente foi comprando coisas novas e foi adaptando essa nova dieta na família, assim. Então, de início foi, assim, difícil, mas acho que por conta do apoio da minha família, ajudou muito, porque na minha casa não tinha nada com glúten, então eu não passava vontade dentro de casa, mas quando eu saía. Então, assim, esse apoio da minha família foi muito importante nesse diagnóstico, nesse início de troca de alimentação, basicamente. E para você, Larissa, foi fácil? Foi difícil? A família também apoiou? Tinha outras pessoas na casa? Então, quando eu descobri, eu estava morando fora de casa. Então, acabava que eu me alimentava no refeitório do colégio e não tinha muitas opções. Eu lembro até na época de ir atrás de outras pessoas para ver se outras pessoas tinham doença celíaca e aí conversar com a nutricionista do colégio, ver o que podia ser feito. Aí eu lembro de comprar um forninho também para começar a fazer as minhas coisas. Foi aí que eu comecei a me aproximar mais da nutrição, porque antes eu fazia direito. E aí, outra faculdade mudou. Outra faculdade. Depois a gente vai tratar sobre isso. Mas foi difícil. Olha só, gente, passar por esse tipo de situação, como foi o caso aqui da Larissa e da Bia, não é nada fácil, viu? É uma luta interna para lidar com essa insegurança desse novo aí, para se adaptar e tudo mais. E a gente não precisa esperar a adversidade chegar para cuidar melhor do nosso corpo, da nossa saúde, viu? A revista Esperança Máquina Humana traz 8 remédios da natureza que vão promover saúde integral para você. É um conteúdo riquíssimo e super fácil de colocar em prática, então eu convido você aí de casa a pedir o seu exemplar, o número já aparece aí para você, 12982444449. E a nossa conversa aqui com a Lara e com a Bia continua no próximo bloco. A gente volta já. Identidade de volta e hoje estamos conhecendo mais da história da Larissa e da Beatriz, elas que são amigas desde a infância e praticamente juntas receberam ali o diagnóstico da doença celíaca. E depois disso precisaram mudar muita coisa e ter a companhia uma da outra foi ali de extrema importância para elas.
Meninas, vocês criaram um perfil no Instagram chamado Belas e Celíacas. Como é que surgiu essa ideia? Belas Celíacas, como é que surgiu essa ideia e como é que tem sido, né, cuidar desse perfil e receber tantas histórias, tantas trocas de mensagem ali com o público? Então, a gente decidiu criar o Instagram porque era uma coincidência muito grande. A gente, que era melhores amigas desde 2011, descobri que a gente tinha a mesma doença, o mesmo diagnóstico. Então, assim, para mim foi muito importante o apoio da Larissa quando eu descobri, porque pareceu muito mais fácil. Tanto que o meu diagnóstico foi muito mais tranquilo, porque eu já conhecia a história da Larissa. Ela me apoiou muito, ela me dava dicas. Então, a gente pensou, se eu pude ter um diagnóstico tão mais fácil por conta da Larissa, por que a gente não pode dar esse apoio para outras pessoas também? Porque a gente sabe que é um diagnóstico difícil, mexe muito com a alimentação, com a nossa vida social. Então, ter o apoio de outras pessoas é muito bom. E aí foi assim, a gente decidiu criar um Instagram por conta criar uma comunidade, uma rede de apoio. E aí foi esse o início do nosso Instagram, assim. E a gente via que tinham alguns conteúdos sobre isso, mas era tudo abordado de uma forma muito negativa. E a gente ficou, nossa, mas a gente podia trazer essa parte mais positiva também, mostrar não o que a gente não pode, o que a gente não pode a gente já sabe. Sim, tem que mostrar o que pode, né? Exatamente. Aí a gente queria trazer de uma forma mais leve e criar uma comunidade. E mostrar, tipo, que a gente consegue, óbvio, é difícil, mas que a gente consegue viver a nossa vida, a gente consegue viajar, a gente sai, a gente não deixa de participar das coisas por conta dessa restrição alimentar que a gente tem. Então a gente queria passar isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas deixam de sair, começam a ficar mais em casa, mais não isoladas, querem mais sociabilizar. E a gente mostra que às vezes levam a marmita, sabe? A gente tenta mostrar esse lado, falar também das dificuldades, mas a gente prioriza falar de como a gente consegue viver com esse diagnóstico, entendeu? Exatamente. E a gente estava comentando até antes do intervalo, Larissa, que você mudou de profissão, né? Você cursava Direito, mas até por conta da doença celíaca, você resolveu estudar nutrição. Exatamente. Eu fiz 2 anos de Direito e eu gostava, eu me dava bem, ia super bem, mas nunca não conseguia me imaginar mesmo atuando na área. E depois que eu descobri a doença celíaca, eu comecei a procurar receitas, profissionais que falavam sobre. Eu encontrei que muitos nutricionistas falavam sobre isso. E eu sempre gostei de cozinhar, a gente sempre cozinhou muito juntas. Desde pequenininha, a gente Exatamente. vendia biscoito, a gente sempre fazia cupcake, tudo, então... Se ficava bom? Não ficava muito bom, tá, de início, mas aí a gente começou a aprimorar as nossas técnicas. E eu vi que isso tinha muito na nutrição também, sabe? Sobre a... Óbvio que a gente aprende sobre fisiologia, bioquímica, mas também nessa área de alimentos. E aí nossa, que profissão interessante. Até pensei em mudar, mas nossa, já fiz tanto tempo, aí eu vou ter que reiniciar o curso. Eu morava em São Paulo, e aí eu teria que voltar para Brasília também, porque não tinha curso de nutrição onde eu estudava. E aí eu fiquei, não, melhor não. E aí em janeiro do ano seguinte, 2020, eu acabei tendo muitos sintomas do diabetes tipo 1, que eu não tinha o diagnóstico ainda, eu perdi muito peso, muita vontade de fazer xixi, muita sede. E aí passei muito mal e acabei sendo internada, fui para Brasília, fiquei quase uma semana na UTI até normalizar tudo. E foi bem naquele início para voltar para a faculdade já e eu não estava pronta. Daí eu não consigo voltar, sair daqui, de onde eu estou com a minha família, encarar esse diagnóstico, eu ia ter que aprender a usar insulina, eu ia ter que aprender a comer de novo, porque é diferente quando você tem diabetes também, né? Além da restrição do glúten, agora é uma restrição diferente. E aí eu não queria ficar à toa, eu resolvi tirar um tempo para mim, voltar a ficar com a minha família em Brasília. E aí meus pais falaram, por que você não faz alguma outra coisa para você não ficar presa nisso? E aí, como eu já tinha ficado curiosa com nutrição, eu falei, vou começar sem compromisso, assim, depois eu volto para o meu curso. Aí o resto você já sabe. Voltou, né? Nunca mais voltou. Voltei só para buscar minhas coisas e foi isso. Vocês se apoiam muito uma na outra, né? Você até falou que quando você recebeu o diagnóstico foi fácil, porque como a Larissa já tinha, foi mais tranquilo. Como é que é ter essa amizade mesmo e saber que uma pode estar ali ao lado da outra sempre? Eu acho que é muito bom, assim, você ter um apoio, um suporte nos momentos difíceis, também nos momentos bons, assim. Acho que faz uma diferença, realmente. O diagnóstico foi algo que demonstrou muito como
uma amizade pode realmente deixar as coisas mais leves, sabe? Sim. E é muito legal eu poder ir pra casa da Bia e saber que tudo que tem lá é sem glúten e ela vem pra minha casa e a gente não precisa ficar perguntando: vai ter comida pra mim lá? Você acha que eu preciso levar alguma coisa? Não, muito bom. Tipo um lugar seguro mesmo. Já tá preparado para receber já tá você. preparada, muito bom. Exatamente. Às vezes a gente chega em grupo nos lugares, aí a gente fala, é porque eu sou celíaca. Eu também. Aí o pessoal fica, nossa, 2 celíacas chegando em peso. Porque para quem não é e não convive com essa doença, às vezes não sabe o que pode oferecer, o que tem glúten. A gente só pensa no pão, mas muitas outras coisas têm glúten. Né? Exatamente. A gente estava falando do perfil de vocês no Instagram. Como é que tem sido essa troca de mensagem com o público, assim, o retorno? Porque vocês, de uma maneira leve, descontraída, mostram o lado positivo, como você comentou, ensinam receitas, enfim. Como é que tem sido o retorno, as histórias que chegam para vocês? Então, a gente recebe muita mensagem no Instagram, a gente recebe muita mensagem nas redes sociais falando sobre o diagnóstico das pessoas, as dificuldades, e eles pedem para a gente tentar ajudar, assim, nessa fase, assim, de descoberta, de pergunta se vai melhorar a tristeza do início, de mudança de vida. A gente já recebeu até mensagem de pessoas falando que descobriram a doença celíaca. Por conta do nosso perfil. Exatamente. De tanto ouvir ali do que acontece, dos sintomas e tudo mais, resolveu investigar e descobriu por causa disso. Olha aí como vocês têm ajudado tanta gente, né? Teve uma moça que falou que estava há mais de 20 anos tentando descobrir o que ela tinha. Ela viu um vídeo nosso e aí começou, talvez possa ser isso. Porque além de muitos médicos, porque às vezes é difícil diagnosticar. E ninguém diagnosticava e ela mal. E aí, quando ela viu os vídeos no nosso Instagram dos sintomas, ela falou, caramba, acho que pode ser isso, que nem eu fiz com a Larissa. E aí, ela foi, diagnosticou e a vida dela melhorou muito, porque depois do diagnóstico, quando você começa a aderir à dieta, a qualidade de vida melhora muito. Entendeu? Imagina. Então, acaba que a gente ajuda muito, a gente recebe muitas histórias. Até de crianças também, que às vezes ficam sem referência, às vezes não conhecem outras pessoas, aí seguem a gente, falam, a gente adora vocês, muito legal. Teve até uma mãe uma vez que falou que dava uma paz no coração de ver que, tipo, que a gente é jovem e a gente consegue ter uma vida normal, porque ela ficava muito preocupada com a filhinha dela pequena, que é celíaca, e via que às vezes ficava meio de fora em algumas situações, mas que ela tinha esperança que a filha ia conseguir ter uma vida social normal quando fosse adolescente ou mais adulta. E aí a gente recebe muito essas mensagens e dá uma gratidão, assim, da gente estar conseguindo ajudar outras pessoas com esse mesmo diagnóstico a lidar de forma mais leve, né? Sim. Exatamente. Como é que a fé foi um diferencial para lidar com tudo isso para vocês? Nossa, eu acho que eu digo assim, principalmente por conta do diabetes. Eu lembro que quando eu desenvolvi, que foi a 4ª, eu falei, não é possível. O que está acontecendo? Comigo, só comigo, Senhor. E eu lembro que eu orava sempre, eu falava, Senhor, por que você quer que eu faça através disso? Aí eu falei, que você chorou, né? Tem alguma coisa que eu preciso aprender também. Eu sei que não é culpa de Deus as doenças e os problemas que a gente tem, mas eu sei que apesar disso a gente pode testemunhar dele de alguma forma. Com certeza. E ser usado por ele para abençoar outras pessoas, como vocês têm feito através do perfil. E hoje eu vejo até no consultório assim como eu posso abençoar a vida de outras pessoas. O conhecimento abençoa as pessoas, né? E eu acho que isso foi muito importante também. E para a gente encerrar, Bia, se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, de repente, com uma doença celíaca, o que você diria? Eu diria para a pessoa ficar calma, que no início é difícil, mas aos poucos você vai se adaptar, você vai conseguir entender melhor essa nova vida e que você pode fazer muitas amizades também de pessoas celíacas. Acho que isso já tem algo em comum, então calma que vai dar certo. Leva tempo, mas dá tudo certo. Acho que a história de vocês já mostra isso, então eu quero agradecer a presença aqui mais uma vez. Obrigada. Que vocês continuem sendo bênção para quem acompanha vocês, ajudando nesse processo que não é fácil de mudança e que Deus continue aí sempre com vocês. Obrigada pelo convite. Sim. E se você de casa gostou, tem alguém que é um celíaco, de repente, compartilhe esse link do programa para a pessoa ter mais conhecimento e seguir as meninas para terem aí ideias, dicas de como lidar com isso. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.